Bom dia, meus amados. Mais um sábado, o último sábado de outubro, 29 do ano de 2022. E aos poucos nós vamos fechando mais um ano, né? Faltam 2 meses. O ano mais importante da humanidade. Mesmo que as pessoas digam que não está acontecendo as coisas, não estão enxergando nada. Mas depois nós vamos ficar realmente sabendo o que aconteceu neste ano, né? O que vai acontecer ainda, porque aquilo que aconteceu e nós não vimos, não significa que ele não vai aparecer. Vai aparecer na hora certa, né? Não há como não vir, porque é uma parte do plano divino para o planeta Terra e a sua humanidade. Existe um plano divino para cada mundo, né? Quando a gente fala em mundo, estamos falando aqui em planetas, estrelas, luas, galáxias, universos, né? O cosmo infinito. Quem somos nós como humanos para determinar qualquer coisa que diga respeito ao plano divino? Nós só temos que fazer a nossa parte individualmente e, obviamente, como coletivo, porque a soma dos indivíduos forma um coletivo. A soma das ações interfere, de certa forma, também no coletivo da Terra. Mas ela fica, todas essas ações que cada um de nós, de vocês, né, também, se possa fazer, ela vai interferir um pouquinho na coisa local, mas não tem como interferir num plano divino. É muita pretensão de certas pessoas, de certos humanos, achar que são poderosos o suficiente para mudar o destino da humanidade, de um planeta. Isso não existe. A força que o humano tem se restringe às suas próprias experiências e ao seu próprio aprendizado. Se fosse assim, obviamente, o plano divino e o Criador não teria poder nenhum sobre sua própria criação, né? Seria uma catástrofe. Claro que há pessoas que se acham poderosas, por quê? Porque os outros dão poder a ela, né? Ela assume cargos, posições e vai se adonando. E quanto mais as pessoas cedem, mais ela vai tomando conta. É como uma criança rebelde. Ela vai testar até onde ela pode ir. Se os pais não dão limite, ela ultrapassa, extrapola, né, todos os limites e vira um problema. Tem muito adulto ali que parece criança, né? Passando todos os limites e parece que as coisas não acontecem, nada muda, mas é um engano porque há um plano maior que de certa forma permite tudo isso, porque isso são também lições, aprendizado, né? Desde 2016, as informações que começaram a vir, e muita pouca coisa, porque posso dizer com toda certeza, aquilo que a gente sabe, que recebe, é quase nada. Mas é o suficiente para que se possa ter um pouquinho de noção das coisas, como elas estão andando. Como eu sempre digo, não tem ninguém com a verdade absoluta, porque isso não existe. É impossível. E mesmo que tivesse, não seria permitido. Porque existe um tempo para cada coisa. E só vem a informação quando ela pode ser divulgada. Então nós estamos, desde 2016, trazendo algumas informações sobre mudanças, né? Mudanças locais, globais, universais, né? Da galáxia, do planeta Terra, do sistema solar, dos mundos, né? Quanta coisa já veio, eu acho que o suficiente para que cada um de vocês e todos nós, enfim, possamos ter um pouquinho de noção
do que está para acontecer. Se o próprio Cristo veio há 2000 anos dizer que o tempo estava próximo do fim de um ciclo e uma nova terra surgiria. Ele disse isso meio que em forma de parábolas para que as pessoas pudessem entender do jeito delas, mas ele deixou claro o que estaria vindo. Aí passaram-se 2000 anos. Houve tempo suficiente para que as pessoas pudessem compreender. Mas me parece que na medida que o tempo foi passando, as pessoas foram relegando ao esquecimento, não só esta parábola, como todas as outras. Qual é o sentido de um espírito que está lá numa dimensão acima de 100, por exemplo, né? É um espírito muito elevado. Qual é o interesse dele vir aqui encarnar? Algumas informações que nós recebemos dizem que o Cristo, para encarnar na Terra, ele precisou se adensar de tal forma que precisou, no nosso tempo, contado nos nossos calendários, né, da Terra, também mais ou menos 2000 anos para poder estar em condições de assumir um corpo, porque senão ele assumiria um corpo e o corpo derreteria, né, porque a vibração dele era muito alta. Nenhum espírito faria isso, se preparar 2000 anos para se adensar ao ponto de poder encarnar num planeta como a Terra, né? De expiações e provas, de densidade terceira dimensional. Mas enfim, este ano nós estamos realmente dentro de um divisor de águas. Tudo o que aconteceu este ano não foi visto ainda. Porque não é preciso mostrar. Quando vier, é como um bolo. Eu sempre gosto de usar o exemplo do bolo. O bolo, você vai fazer ele e você tem a receita e os ingredientes lá empacotados, né? Aí você faz o bolo. Como é que você faz? Primeiro você vai colocando os ingredientes, né? Passo a passo. Aí fica aquela pasta, né? Crua. Então, quando o bolo está feito, você ainda não vê o bolo. Até porque ele não tem nem aspecto muito de bolo, né? E ainda vai crescer, né? Vai crescer bastante, vai ficar com um colorido bonito. Mas ele está feito. É só o tempo de esperar um pouquinho para ele ficar no ponto e saborear. Então nós já estamos com o bolo pronto nos últimos minutos do termostato, lá do cozimento, né? Mais um pouquinho ele vai estar pronto, a gente vai poder ver ele. Pronto. Porque não tem graça ver o bolo pela metade. Também não tem interesse, né? Só aquele que está fazendo mesmo. Aquele que não está fazendo não quer nem saber daquilo lá. Fica lá olhando para quê, né? Perdendo tempo. Então a humanidade da Terra vai ver esse bolo quando ele estiver pronto. E ele está muito próximo disso. Temos ainda grandes coisas para acontecer nesses 2 meses, né? Que falta para acabar o ano. E algumas coisas importantes ainda no ano que vem, 2023. E depois tem algumas coisas ainda que vão acontecer, sim, com certeza. Porque nós temos essa tal de janela do tempo, dos 50 anos finais das mudanças, que é de 1975 até 2025. Pelo que a gente recebe meio que enigmático, porque não é uma coisa muito clara, porque nós não podemos saber a verdade ainda, porque não está na hora. E eu não seria capaz de guardar um segredo se viesse uma canalização me dando uma informação fantástica, né? Então, por isso a gente também não pode nem receber. Mas existe um ponto chamado do evento final, que vai acontecer dentro dessa janela. Quando acontecer esse evento, todos vão perceber que algo grandioso aconteceu. Aí nós teremos certeza que realmente a chapa virou, como se diz, né? Clareou tudo. Até as nossas consciências vão ser libertas dos véus. Mas até lá nós temos esses outros eventos secundários, que são muitos. E nós temos um acontecendo agora,
que é isso que me leva ao tema de hoje. Podia dar esse título para esse tema de hoje, a queda das comunicações. Porque as comunicações, elas estiveram sempre dentro dos interesses do grupo que controlava a humanidade. Esse grupo que controlou a humanidade, já escrevi sobre isso, já falei, né? São seres que vieram de fora da Terra e não eram aqueles que vieram aqui para experienciar a dualidade. São almas que vieram como invasores, né? Almas, né? A maioria delas do sistema de Orion, né? Aí entra aquelas famosas famílias galácticas, né? Os arcontes, reptilianos, draconianos, aqueles outros do sistema de Rigel, enfim, né? Os Greys, um monte de raças que são raças satânicas, né? Inclusive tem um planeta uma estrela chamada Satã, lá no Orion também, né? Por isso que a palavra satânico vem de lá, né? Mas tem outras denominações que são piores que isso. Essas raças malignas, elas invadiram a Terra. Elas vieram como invasores, como predadores. Elas não vieram com planos como todas as nossas origens cósmicas de almas, de famílias que vieram aqui experienciar a dualidade, que são almas que vieram da luz, né? Os humanos. Eles dominaram a humanidade em todos os sentidos, mas chegou um ponto que eles começaram a ver que eles podiam ir mais além. Então, eles começaram a criar híbridos através das tecnologias, porque eles têm tecnologia, elas eram super almas, né, que os anjos caídos são almas elevadas que caíram, eles têm conhecimento, eles não perderam o conhecimento por ter enveredado pelo caminho do mal. E eles fizeram, através das suas tecnologias, criaram raças humanas híbridas com o DNA reptiliano, por exemplo, né? Porque daí com esse corpo emocional, porque nós somos um pacote de corpos, né? A gente só conhece o físico, mas e os outros, né? Se a gente soubesse que o corpo emocional é muito mais importante que o físico, o corpo emocional do híbrido, ele não tem emoção como nós temos. Ele tem sangue frio, ele não se emociona, ele só tem desejo de poder, ambição. Então, para poder dominar a humanidade mais de perto, eles criaram essas raças, esses híbridos, e eles foram se apoderando de todos os poderes, aonde tem um cargo. Eu já vi gente brigar por cargo que não ganha nada. Para presidente de uma PAI, de um clube, de uma escola, onde que não tem nem remuneração, brigam de se pegar pelas orelhas, né? Por quê? Porque não importa, o que importa é poder. Poder, 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 poder. Poder sem limite. E assim a humanidade enfrentou esses últimos 25.920 anos, que é o calendário maia, que é um ciclo, né? Pleiadiano, o tempo que o nosso sistema solar leva para dar a volta ao redor de Alcíone, o Sol central das Pleiades. 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.160 anos. Né? Finalizou esse ciclo, chegou o tempo que o Criador disse, basta, chega, vocês foram longe demais. Como é dito em parábolas, né? O Criador ouviu o clamor do seu povo. Porque o povo da terra está cansado de ser subjugado. 25.920 anos. Quantas encarnações nós temos? Em média, uma a cada 100 anos. Então, temos cada 1000 anos 10, 25, 250. Poxa vida, você passou em média 250 encarnações aqui sendo explorado, escravizado. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque quando você vivia no tempo das cavernas, você tinha um certo controle, mas era muito pouco, né? Agora não, agora você não faz um passo sem o controle.
E essas entidades, elas fizeram um esquema chamado grade, que não tinha mais para onde fugir. Você não escapa dos tentáculos desse polvo maligno. Então, as mídias, as comunicações, embora muitas delas foram trazidas por pleiadianos, como a própria internet, nós temos informações concretas que foram trazidas. A descoberta e o desenvolvimento da internet foi tecnologia pleiadiana. E eles se utilizaram dessas tecnologias, se adonaram, né? Mas ela vai servir também para ser a derrocada final deles, que nós vamos ver isso bem facilmente logo mais, né? Eles se adonaram das comunicações porque a comunicação se transformou no braço principal desse polvo, porque ele domina tudo, a informação, a desinformação, o convencimento, a distribuição de mensagens que interessa ao grupo dominante. Não tem nada. Se você não ouvisse nada, você seria uma pessoa pura, porque você não se contamina. O grande veneno destilado pelo polvo vem através do braço da mídia e vai direto na tua cabeça, no teu cérebro, nos teus neurônios. A tal ponto que a humanidade, de um modo geral, sofreu uma lavagem cerebral, uma dominação. As pessoas foram realmente chipadas, como se diz, implantadas, implantes de controle mental, inteligência artificial. Eles dominam através da má informação, se transformando em verdades aquilo que era uma mentira, né? É o que a gente está vendo agora, né? Então nós falamos desde 2016 que as mídias iriam um dia trocar de dono. Precisa trocar de dono. Trocar de mão, né? Mas a coisa começou de uma forma diferente. A mídia vai ser a última coisa. Primeiro tinha que eliminar as cabeças da pirâmide, né? As entidades extrafísicas, aqueles arcontes, os reptilianos, aqueles que estavam nas profundezas dos abismos, na escuridão total, né? Aqueles que realmente comandavam toda essa grade maligna, satânica, né? Então as famílias galácticas da Confederação tiveram permissão para começar a cercar o planeta Terra e fazer as suas bases e começar a realmente remover essas entidades. Então começaram pelas cabeças e vieram vindo. Nós viemos comentando isso nos áudios não, porque foram só este ano os áudios, né? Antes não fazia áudio. Nos textos anteriores, desde 2016, 2017, mais ou menos conforme vinham as informações. As entidades do mal estão sendo removidas lá no plano astral, né? No plano astral da Terra, e veio vindo e chegou até que uma época ali, uns 3, 4 anos atrás, a gente começou já a falar, porque vinham as informações, né? Começamos a escrever lá nos textos. A limpeza está sendo feita agora no umbral. Umbral tem alto, baixo e médio, né? Então são várias faixas. E começou e veio vindo, aí chegou um tempo que a limpeza estava numa faixa próxima já da crosta terrestre. Até foi falado algumas vezes uma faixa que ficava sobrando ainda uma faixa entre 30 metros acima e 30 metros abaixo da crosta da Terra, onde a gente pisa, né? O chão, como se diz. E depois, uma época veio ali, faz pouco tempo, que disse que agora a limpeza ia começar no plano físico. Significa o quê? A limpeza, a remoção das entidades híbridas encarnadas que promovem o comando da Terra, o comando maligno. Aí as pessoas dizem, mas não acontece nada, não estamos vendo nada. Sim, porque é todo um trabalho muito bem planejado por seres que não são da Terra. Claro que tem alguns da Terra que ajudam, fazem parte da aliança, né?
Mas eles fazem um trabalho tão bem feito que a gente nem percebe. Muitas personalidades encarnadas foram removidas há bastante tempo e a gente viu eles ainda esses dias agora, tá vendo alguns ainda. Porque eles têm tecnologias para fazer de conta que aquela pessoa tá lá. Tem várias formas, tem clones, tem holografias, tem aquele sistema de walk-in, de entrante, né? Que vem um outro espírito e toma conta do corpo. Então, tanto é usado pelo bem quanto é usado pelas trevas. Essa questão de clones, né? Por exemplo, de walk-ins. Então, entrantes. É preciso que a gente tenha esse entendimento. Existem coisas que a gente não sabe. Então, não se discute. Mas que tem coisas interessantes ali, tem. E vocês vão ficar sabendo. Tudo no tempo certo. Quando Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ele disse uma coisa muito interessante. E agora nós vamos entender essa parábola. Nós vamos conhecer a verdade. A remoção, ela vai acontecer num prazo curto, porque ela é rápida. Então ela começou em final de 2021. Caso não finalize em 2022, ela vai entrar um tempo em 2023. Mas ela não passa de 2023. Porque não vai passar de 2 anos o tempo necessário para fazer essa remoção. Para remover, então, eles estão fazendo esse tipo de coisa, substituição. 1 a 1, porque senão seria uma guerra civil no mundo inteiro, né? Porque, por incrível que pareça, tem gente de alma boa, mas que se compactua ainda com os crimes contra a humanidade. Vai ser muito duro. Vai ser muito duro para essa alma boa quando descobrir que ela estava contribuindo, colaborando e participando e ajudando crimes que ela vai se sentir horrorizada. Então, eu vi uma frase do John Kennedy Jr. essa semana, ontem. Ele dizia assim: se você não tem um teórico da conspiração amigo, trate de procurar um, tu vai precisar dele. Tudo aquilo que foi falado por certas pessoas que recebiam informações e que todos se voltavam contra essa pessoa, dizendo que ele era teórico da conspiração, porque é fácil, não entende nada, é teoria da conspiração. Não entende, é mentira. Não entende, é bobagem. Não entende, tá viajando na maionese. É fácil para o idiota útil refutar a informação correta, porque está acostumado a receber só desinformação. Então esses vão ser os que vão levar choque. Então para esses eu já deixo aqui repetida a frase do John Kennedy Jr. Trate de travar amizade com um teórico da conspiração, que você vai precisar bem logo, tá? Muito, muito, muito antes que você possa imaginar. E é ele que vai te salvar na hora que você vai entrar em parafuso, né? Porque senão você vai cair como um helicóptero quando perde as hélices. Vai descer de bico. A mídia fez o papel trevoso todo esse tempo. A mídia, ela tem todo um esquema. Aqueles que não fazem pacto com a mídia grande não cria sequer um jornalzinho de boteco. Não sobrevive. Uma rádio, por pequena que seja, se não tiver pacto com a grande mídia, não se associar lá nos seus superiores, nas suas associações lá e receber todas as informações e recursos de assessoria, não se cria. Aliás, acho que nem liberação consegue, porque é tudo um esquema podre. Então vamos dizer que muitos profissionais da mídia desistiram das suas profissões por não compactuar. Outros se revoltaram, foram perseguidos. Outros tentaram divulgar a verdade, foram censurados, foram cerceados, desmonetizados, enfim, atacados de
todas as formas. Então o profissional não tem escolha, ele se obriga. Tem muitos jornalistas, almas boníssimas, que não têm alternativa, tiveram que se sujeitar, mas eles vão sair agora. Daqui para frente vai começar a mudar, e eu vou dizer por que está mudando, e os insights que estão vindo, que as coisas realmente estão mudando. Quando se falava dos 3 dias de escuridão, é uma metáfora. Nem se sabe exatamente o que é esses 3 dias de escuridão. Que escuridão é essa? Uma coisa é bem provável, que não é uma escuridão de luz. Vai ficar escuro como a noite. Não, acho que não. Não acredito muito nisso. Mas, como eu disse, a verdade não se sabe ainda. Eu já escrevi alguma coisa, já disse várias vezes. Eu acho que a escuridão é das comunicações. Porque sem comunicação você fica no escuro, você não sabe fazer nada mais. E nós estamos a um passo disso. Porque todas as mídias, elas tinham um comando. Um grupo. São 6 grandes grupos que comandam todas as mídias do mundo. E eles têm os satélites, eles têm o dinheiro, eles têm o poder, eles têm o amparo do polvo. O tentáculo da mídia é do polvo. Sem isso não sobrevive, não cria, não se... E ninguém conseguiria. Então vinha lá, daqui a pouco surgiu lá uma rede social nova, essa aqui não faz parte. Mas que ele tem que usar os satélites dos outros, os outros vão botar exigência, ou você faz isso, ou nós derrubamos o teu sinal, você não faz mais nada. Pronto, tá morto. Então, não teve outra proposta a não ser surgir uma alternativa. Aí vem um homem chamado Elon Musk, que até um tempo atrás eu tinha dúvida se ele estava trabalhando realmente para a luz ou ele tinha sido já cooptado, porque assim, como eu sempre digo, todo mundo tem um preço. Você tem um preço que é diferente de valor. Tem gente que se vende por R$100. Agora nas eleições a gente vê isso. Quanta gente? Dá 100 pila lá, já vota no candidato lá. Não vai ganhar nem perder, diz ele. Como se isso fosse verdade. Os vendilhões do templo. Mas o Elon Musk, ele parece sim que ele é um... Não sei se ele é um entrante, se ele é um pleiadiano encarnado. Ele tem uma missão e parece que a missão dele está praticamente concluída na parte principal. O que ele fez? Primeiro ele teve que jogar o jogo, né? Para não ser eliminado, obviamente. Jogou o jogo, foi até onde conseguia ir, meio que jogando, blefando, porque é preciso blefar com esses tipos, né? Malignos, tem que blefar com eles também. E ele lançou aquele monte de satélites, parece que 8.000 satélites, não sei se já lançou todos, mas o projeto é de 8 e pode se estender a 12.000 satélites. Então ele vai fazer uma grade ao redor da Terra de satélites. E o que aconteceu? Ele comprou o Twitter. Fechou o negócio sexta-feira. Hoje é sábado? Quinta, né? Ontem. Esses tempos ele deu aquela ameaçada de comprar só para desnudar. O que foi? Mostrou a podridão que existe dentro das redes sociais. Aquele negócio dos impulsos lá, de tantas curtidas, tantas coisas. 30% ele provou lá que 30% dos perfis eram falsos, fake news, como dizem por aí, que parece que essa palavra virou uma cereja de bolo, né? Agora, ele mostrou toda a podridão. O que aconteceu? Inclusive desmoralizou e caiu o preço, né? Absurdamente, preço de mercado. E depois ele preparou tudo e foi lá e agora deu bote, comprou. Então ele mostrou, ontem eu vi aquilo que chamam de meme, sei lá o que é. Uma figurinha lá, é o Elon Musk com uma gaiola soltando o passarinho. Então ele soltou o passarinho. O passarinho é o símbolo do Twitter, né?
Isso tem um significado muito importante. Finalmente, o tombo da grande mídia aconteceu. Só um perfil, só um Twitter, só uma rede? Sim, é a primeira de todas. O que vai acontecer? Não sei. Mas que vai trocar de dono, vai. Daqui para frente a coisa agora vai ser muito rápida. Então há uma possibilidade, se há realmente uma possibilidade de haver uma paralisação das comunicações para fazer essas trocas, fazer as prisões, porque vai ser preso muita gente neste mundo por crimes contra a humanidade. Não tenha dúvida, já foi dito tantas vezes que a princípio é em torno de 1 milhão de pessoas. Já foram presas muitas pessoas que foram substituídas, foram removidas. A remoção, a limpeza está acontecendo no plano físico. Não é preciso repetir isso. Nós vamos nos livrar de todo o mal. Isso está na oração do Pai Nosso. É um pedido da humanidade. E o Criador, o Deus, ouviu o clamor do seu povo. Estamos neste ponto. A limpeza, a libertação da humanidade. E vai começar pelas mídias. Porque sem limpar as mídias, a mentira sempre ganha força. Porque ela anda rapidamente. E então é assim, nós vamos ver agora um grande momento da humanidade, a troca das comunicações, a limpeza. Em muito pouco tempo nós vamos ver todas as redes, todas as mídias trocadas de mão. Aí aqueles jornalistas do bem, aqueles jornalistas sinceros, honestos, vão ter mercado. E os outros vão ser removidos. O que vai acontecer com eles não importa a ninguém. Não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos condenar, nem absolver. Nós só temos que confiar no plano divino. E o plano divino se cumpre. Há uma possibilidade de um momento para outro, todas as comunicações saírem do ar. Para fazer a troca. Então aqui não é uma mensagem para criar medo ou qualquer tipo de pânico, porque ficar sem telefone, sem WhatsApp, sem internet, sem qualquer outra coisa ali, até sem televisão de repente, quantas vezes a gente viveu isso sem nada disso e não teve problema nenhum? Vai dificultar um pouquinho sim, porque a gente tem que entender que tem sistemas que dependem das comunicações. Então, claro que tu não vai sacar dinheiro de banco, não vai pagar pelo cartão, não vai fazer transferência. Então, algumas coisas dificultam ali uns dias, mas é coisa de poucos dias. Dizem, né? Pode ser 3 dias, pode ser até 2 semanas, mas não passa de 2 semanas. E pode ser algumas horas. E pode ser que nem tudo pare ao mesmo tempo. Pode ser que pare uma, depois pare outra. Não se sabe. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é o seguinte. Se você se deparar com uma situação que nada mais funciona de uma hora para outra, fique calmo, fique tranquilo, não entre em pânico. Relaxe, aproveite para meditar, para avaliar a tua vida. Os mercados, as farmácias, têm produtos para suportar 6 meses. Não é só alguns dias aí, 3, 4 dias, 1 semana, no máximo 2 semanas. Mas é mais provável que seja ali alguns dias apenas, né? Menos de 10 dias. Se você não tem alguma coisa em casa e falta, tem um mercadinho da esquina que te conhece, ele te vende, depois tu vai lá e paga quando volta a funcionar tudo, né? Ou então o vizinho te ajuda, vai ser talvez uma prova para as vizinhanças também, trabalhar a solidariedade. Ninguém vai ter problema. Vai haver tumulto? Vai, porque tem as pessoas que enlouquecem por qualquer coisa, mas daí vai fazer o quê? Problema delas. Você fique calmo, tranquilo. Até porque não é certo que isso vai acontecer. É uma possibilidade.
Se acontecer, saiba que é isso que está acontecendo. Não entre em pânico. Calma, tranquilidade. O mundo não está acabando, pelo contrário, vai voltar tudo melhor. Depois que voltar, vai ser uma coisa maravilhosa. Só em pensar em se libertar desse regime opressor, castrador, impositor, mentiroso, satânico, que está em cima de nós não com duas garras, com todas as garras possíveis e imagináveis, vai ser a libertação. Chega de dor e sofrimento. Aí nós estaremos livres para começar a ver as coisas de fato. Vai vir a verdade. Toda a verdade vai ser anunciada pela nova mídia. A mídia atual não vai anunciar a verdade. Isso é uma coisa lógica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Apocalipse. Que ensinaram para nós que o Apocalipse tinha que ter medo dele. Porque ele era destruidor. Sim, ele é destruidor da mentira. Porque o Apocalipse é a verdade revelada. Vai destruir aquele que te manipulava, aquele que te oprimia, aquele que sempre te explorou. Porque tem gente que acostumou a ser escravo que nem percebe que é escravo. Você trabalha a vida inteira para sustentar sistemas. Como você não é escravo? Mas tem aquele outro que ficou rico. Sim, teve alguns que tiveram oportunidades e de tanto esforço conseguiram alguma coisa. Mas rico é só aquele grupo mínimo lá, aquele 0,001% da humanidade. Aquele que te oprime. Ele é o rico. Não é aquele que tem ali alguns milhões porque trabalhou tantos anos, a família toda, gerações e gerações e conseguiu alguma coisa. Esse não é rico. Esse ganhou pelo mérito. Rico é aquele que tomou dos outros. Chega de ser escravos deste regime satânico que se apoderou da terra. É a hora da libertação, é a hora do Apocalipse, é a hora da verdade. Então, eu queria deixar essa mensagem hoje. Se por acaso você tiver um dia desses, que pode ser breve, pode ser daqui um mês, daqui um ano, não importa. Tem uma chance de ser ainda este ano, tem, por isso estou deixando aqui esse recado. Não é certo que isso vá acontecer, porque não se sabe. Se necessário for, vai ser preciso desligar tudo. Sim, serão os dias escuros, porque não tem comunicação. Mas você lembre-se que, se chegar a esse ponto, lembre-se dessa mensagem de hoje. Não entre em pânico, porque é a prova final de que tudo terminou daquilo que era ruim. O bom está chegando. Então comemore, avise os amigos, avise os familiares, avise as pessoas próximas. Não precisa sair agora alardeando. Não precisa. Você está sabendo. Você vai ter pessoas próximas, vizinhos. Olha, eu vi falar que era isso, então vamos ficar quieto. Vamos se comportar. Não entrar em pânico. Porque cada um de vocês está num ponto estratégico. Quantas vezes foi dito isso? Você estará aonde devia estar, no momento certo, dentro dessa transição planetária. Você não está no lugar errado. Você está onde devia estar, porque é lá que você vai auxiliar. É lá que você vai ser aquele teórico da conspiração, ele falou uma vez e eu ridicularizei ele, né? Como eu escrevi um texto um dia, aquele que ridiculariza você hoje será o primeiro a pedir socorro amanhã. Vai chegar esse tempo. O tempo é chegado. Então, vamos manter nossa confiança, porque o pior já passou. Agora daqui para frente é só coisa boa. Mas não tenha dúvida disso. Aconteça o que acontecer. Amanhã tem eleições, não importa se o teu candidato ganhar ou perder. Lembre-se que o melhor está por vir, porque nada mais que é maligno vai se sustentar. Pode até mostrar as garras daqui e ali, mas não se sustenta mais. Por quê?
tudo pertence a um plano divino, não pertence à humanidade. A humanidade apenas é parte do plano divino. Tá bom? Então agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um. Namastê.